A amarração amorosa não é um ato exclusivamente umbandista. Está presente em diversas religiosidades e filosofias iniciático-magísticas que apostam no poder da magia para trazer a tal pessoa amada. Contudo, como umbandista, nós devemos alertar do perigo acerca dessa prática magística que ainda é muito comum. Claro, estando muito alicerçada ao respeito, dando a visão da nossa doutrina, da visão do que nós aprendemos sobre a amarração amorosa. Iremos fazer um vídeo sem julgamentos, vamos apresentar dados, vamos apresentar uma possível origem, nós vamos abordar a amarração amorosa como um todo e depois nós vamos falar do porquê essa prática, além de não ser mais necessária, ela também pode gerar alguns problemas a quem a encomenda. Vem comigo. Olá, meus irmãos e irmãs de fé, sejam todos muito bem-vindos e que a luz de Oxalá abençoe a cada um. Antes de começarmos, já deixem um like no início do vídeo, é totalmente de graça e muita ajuda a levar esse vídeo a cada vez mais pessoas que precisam dessas informações. Não se esqueçam, claro, de se inscreverem e ativarem o sininho de notificação para serem sempre atualizados quando novos vídeos forem postados. Os nossos vídeos saem sempre às terças, quartas e quintas-feiras. Aproveito o ensejo, claro, para poder convidar a você, irmão e irmã de fé, a participar do clube de membros do nosso canal, onde nós fazemos estudos aprofundados das entidades, de demais fundamentos, além de novidades que iremos implantar quando alcançarmos os primeiros 10 membros. Então, clique em Seja Membro, que aparece geralmente no começo do vídeo, veja as condições, além de você estar ajudando o canal a crescer, a trazer conteúdo, a melhorar a sua infraestrutura, você está ajudando também na manutenção do terreiro e está ajudando nesse projeto de amor e caridade. Portanto, veja as condições e junte-se a nós. Recorrer à magia, feitiçaria para trazer a pessoa amada não é uma coisa de hoje, muito pelo contrário. Como falamos na introdução do vídeo, ela já é uma coisa muito datada, que advém dos primórdios de muitas outras sociedades, até mesmo antes do cristianismo. Com a construção progressiva do que nós chamamos de sociedades patriarcais, o que seria a sociedade patriarcal? Ter o homem como centro da Constituição, manutenção familiar, na tomada de decisões. Lógico, uma sociedade machista, nós chamamos de sociedade patriarcal. Bruxos, bruxas, feiticeiros e feiticeiras se versaram na manipulação de energias para trazer a pessoa amada de volta ou então até mesmo conquistar uma pessoa que por outras vias ou então vias naturais não seria possível ao adepto ou à adepta. Sobretudo a adepta, que nós iremos falar logo a seguir. Para se ter uma ideia do quão antiga é a promessa do trazer o amor de volta, ou então trazer o amor em 7 dias, existem pergaminhos no Egito datados de mais de 1.700 anos, que têm essa prática e que prometem esse feito. Nessa abordagem que nós estamos fazendo acerca da amarração amorosa, nós temos que ver os dois lados da moeda antes de dar o nosso posicionamento acerca dessa prática e sinalizar do porquê você não deve realizá-la. As religiões, práticas, ritualísticas, misticismos, superstições são construtos históricos sociais. Eu já falei em vários vídeos aqui do nosso canal que a religião é um construto social. Ela vai se construindo e vai adotando, aderindo características de pessoas pelas quais essa religião perpassa o tempo histórico. E da mesma forma, as experiências religiosas, as religiosidades, os misticismos, as superstições, elas vão atravessando o tempo e elas vão se construindo conforme a necessidade daquelas pessoas naquele tempo social. Por isso mesmo, ao julgarmos a amarração amorosa ou qualquer outra prática como um ato nefando, uma vez umbandistas que bebem das doutrinas espíritas, espiritualistas e universalistas, temos que tomar um certo cuidado com o argumento.
Nós temos que dar uma argumentação lastra, uma argumentação ampla, para não cairmos no fundamentalismo religioso e falar, a amarração não pode por conta de motivo X. Não, nós temos que dar a conceituação ampla, uma conceituação abrangente, para poder justificar da melhor forma do porquê você não pode fazer a tal da amarração amorosa. A primeira coisa que nós temos que entender é que a amarração amorosa, os feitiços do amor, aliás, nem sempre levou o nome de amarração amorosa, não surgiram por mero capricho de pessoas poderosas que poderiam pagar por esses serviços. Não, ela era uma necessidade. Nós vamos entender isso melhor. Lembra no começo do vídeo que eu falei que a amarração amorosa é uma consequência da formação das sociedades patriarcais? Agora nós vamos entender por esse viés. A sociedade patriarcal colocava a mulher na figura de subserviente, na figura de submissa, na figura de complacente, uma figura que remetia a uma percepção de posse do homem. A mulher era obrigada a cuidar da casa, cuidar dos filhos, fazer a comida e pronto. Era assim que as mulheres eram vistas nas sociedades patriarcais. Agora imagine o seguinte contexto. As sociedades patriarcais eram tão fortes a épocas antigas e agora que está começando a ter uma percepção acerca dos danos dessa sociedade patriarcal, que a sua conceituação, a sua forma, ela adentrava em todos os meios sociais. Tendo por base isso, vamos a um exemplo. Supondo que determinado homem, àquela época, ele se apaixonasse por uma outra mulher. Ele poderia simplesmente abandonar a esposa para viver esse novo amor. A mulher, ao contrário, se por acaso fizesse isso, poderia ter sanções gravíssimas. Por quê? Porque os juízes, aqueles que ministravam as leis, também eram homens, que também se beneficiavam desse patriarcalismo intrínseco, que ainda é presente na história, está perdendo força, mas ainda é muito presente na história. Agora, veja bem, o homem poderia continuar a sua vida com muita tranquilidade. A mulher, por sua vez, ela ia ficar como? Ela teria que sair da casa, ela não teria como se alimentar, ela não poderia trabalhar e a ela restavam duas alternativas. Ou ia para as ruas viver da mendicância, ou então ia pro meretrício. Agora imagine para uma mulher, nesse exemplo, que teria que se optar pela marginalidade à época, porque ambos os aspectos eram marginalidade para poder lhe garantir uma possível sobrevivência e perder a sua dignidade. Ao que ela poderia recorrer? A magia. Então, levamos em consideração que isso para muitas mulheres daquela época, perder o marido por qualquer motivo era uma forma de doença, uma doença social. Ela ficaria marginalizada enquanto ele viveria um novo amor, uma nova relação e um novo relacionamento. Portanto, naquela época, feiticeiros, bruxos e magistas, eles se versaram nessas práticas magísticas. E a eles eram depositada a esperança de ter o marido, de ter o pai de volta, para não perder a única coisa que poderia restar para aquela mulher, a dignidade. Por isso mesmo, devemos tomar muito cuidado quando nós falamos de amarração amorosa. Por tempos idos, ela foi considerada uma necessidade para muitas mulheres. E por mais que nós tenhamos a percepção hoje, em decorrência da nossa doutrina, que é algo que é reprovável, as leis divinas, nós temos que tomar muito cuidado com o juízo. Porque é nessa amarração amorosa que simpatias, magias, feitiços, ritualísticas foram elaborados. E todas essas práticas acompanharam o período histórico. Portanto, nós devemos entender que naquela época era uma forma de se manter a esperança. Hoje, claro, totalmente diferente, nós temos uma percepção diferente,
mas nós temos que tomar muito cuidado, sobretudo quando vamos fazer juízo de pessoas que veem nisso a única alternativa. Muitas pessoas ainda vivem questões históricas, vivem em suas casas aquele arcaicaísmo histórico. Por isso mesmo nós temos que tomar cuidado. E não estou arrumando desculpa para legitimar a amarração amorosa. Nossa casa, nossa doutrina proíbe e vai continuar proibindo. Mas nós nos debruçamos a uma condição que é muito mais ampla do que simplesmente falar, porque fere as leis divinas. Nós entendemos que a amarração amorosa hoje, ela já não é mais necessária. E você vai saber o porquê a partir de agora. Os tempos mudaram. Hoje, a mulher progressivamente está adquirindo seu lugar de pertencimento no mundo. Ela hoje é autônoma, hoje ela pode ir atrás do seu sustento, hoje ela pode trabalhar, ela que tem habilidades muito mais lastras, sobretudo mentais, do que os homens, as mulheres que têm uma visão multifocal. Hoje se tem essa independência e muitas mulheres sabem que são independentes e sabem o quão nociva é a sociedade patriarcal. Hoje se luta por uma situação de igualdade, que paulatinamente se vai conquistando. Óbvio, ainda existe uma disparidade muito grande entre homens e mulheres, mas aos poucos elas estão conquistando o seu pertencimento de mundo. E é justamente nesse contexto que nós falamos que a amarração amorosa não é mais necessária. Veja bem, a mulher se emancipou do patriarcalismo. E principalmente a mulher que se permite viver a independência, quando ela se permite, que ela sabe que ela é capaz, mas ela se desvencilha dessa sociedade patriarcal. E nessa motivação, nessa propulsão de ela encontrar o seu caminho, de encontrar o seu propósito, o seu pertencimento e perpetuação no mundo, que é uma manifestação do que nós já falamos aqui, do sagrado masculino. O sagrado masculino que é preponderante para a mulher ir atrás dos seus sonhos, atrás dos seus objetivos, de mostrar a sua força. A mulher que tem o sagrado feminino muito bem entendido dentro de si, ela não precisa de uma amarração amorosa, porque ela sabe que ela pode lutar para conquistar o seu amor. E mesmo que não seja correspondido, ela consegue viver bem consigo mesma. Então, é por esse prisma, sobretudo, que nós vemos que a mulher hoje, que quer ser livre, consegue ser livre, lutando, perseverando, batalhando, mas, sobretudo, estando em harmonia consigo mesma. A mulher que ama a si mesma não vai se deixar levar pela amarração amorosa. E eu não posso ser injusto, porque a amarração amorosa, ela é maior recomendada por mulheres. Tudo bem, mas homens também procuram pela amarração amorosa. E se procuram, como procuram? Então, o homem também, por sua vez, se ele tem o seu sagrado feminino muito bem estabelecido, ele sabe que ele pode lutar pelo amor de uma mulher e mesmo que não consiga respeitar esse tempo, ele não vai precisar fazer uma amarração amorosa. E quando nós falamos, meu irmão e minha irmã, de sagrado feminino, nós falamos de alto amor. O amor para conosco, o bem-estar para conosco. Somente recomendo uma amarração amorosa quem não tem amor por si. Porque a partir do momento que você procura uma amarração amorosa, é porque você quer sujeitar-se a uma série de fatores magísticos que vão trazer a pessoa amada para você, só que não é algo permanente. É uma ilusão que você quer viver porque os caminhos de tal pessoa para com tal pessoa não são caminhos que se cruzariam nessa vida. E querer forçar isso é viver uma ilusão que por muitas vezes é muito perigosa, sobretudo quando o feitiço, quando o ato é descoberto. Todo aquele amor forçoso que foi nutrido da perturbação do karma alheio e do karma individual, é claro, também por não respeitar o livre-arbítrio de determinada pessoa e não corresponder o amor de quem recomenda, quando tudo desaba, esse amor ilusório se torna ódio puro.
se torna um ódio destrutivo, autodestrutivo, e também pode gerar consequências que, não obstante, nós vemos nos jornais, que nós vemos nas notícias. Por isso mesmo que a amarração amorosa, nós vemos ela de forma lastra. Nós vemos ela como uma questão histórica, como uma questão social, mas também como uma questão espiritual. A partir do momento que se recomenda uma prática magística dessa, se perturba o karma da pessoa que vai sofrer esse tipo de feitiço. A pessoa que está trilhando um caminho, pode ser, por exemplo, com sua família, está seguindo adiante, tem tudo aquilo arrancado de entidades do baixo astral só para poder viver uma ilusão. É o tal do trocar o certo pelo duvidoso de forma forçosa. E isso é muito errado. Isso é muito errado, e sem contar que, a princípio, é uma falta de amor consigo mesmo. Porque você sabendo, meu irmão e minha irmã, o que é o sagrado feminino, nós já falamos aqui em muitos vídeos do nosso canal, nós sabemos que o sagrado feminino é essencial para o equilíbrio do nosso espírito nessa vida. E a partir do momento que nós sacrificamos, porque o ato magístico da amarração amorosa demanda um sacrifício, que é o amor próprio. Se você sacrifica o seu amor próprio, você sacrifica o sagrado feminino. Aí você se sujeita a ilusões, a mentiras. Você se submete a tudo para viver o ter sobre o ter, que é uma coisa que nós falamos muito aqui também. Portanto, além de não ser necessário para a mulher do século XXI e para o homem do século XXI também, a tal da amarração amorosa é algo muito perigoso quando se ignora essa condição de perpetuação do mundo que a mulher está conquistando no decorrer da história. Quando se recomenda uma amarração amorosa, todos os lados são afetados. O mandante, quem faz, o espírito que auxilia, o espírito do baixo astral que vai auxiliar nesse processo magístico, o alvo também é mais prejuízos do que pseudo-vantagens. Por isso mesmo, a amarração amorosa, ela não é bem vista aos olhos espiritualistas, não é bem vista aos olhares umbandistas que bebem das doutrinas espíritas e que têm a lei de causa e efeito como cerne. Porque além de ser uma coisa arcaica para a pessoa do dia atual, é uma falta de amor consigo mesmo, é falta de compromisso, é falha com o sagrado feminino. E é justamente por isso, ainda mais por conta dos riscos, que você, meu irmão, você, minha irmã, nunca deve sequer cogitar em realizar uma amarração amorosa, independente do motivo. Ah, pai Renato, mas eu amo aquela pessoa, eu quero ela para mim. Você não ama. Porque amor não é querer, amor não é posse. A partir do momento que nós nos amamos, que nós nos damos amor, e nós vemos que nós conseguimos ficar bem conosco, e mesmo que não sejamos correspondidos, nós termos forças e fé, sobretudo, para encontrar a pessoa que vai nos complementar nas vias de fato, esse sim é o grande desafio e é o que proporciona a nossa evolução. Agora, forçar porque acha que ama, porque quer ter e não quer nem saber do ser da pessoa, aí é um grande problema, meu irmão e minha irmã, e quando vem o repuxo da amarração amorosa, muitas consequências chegam. Consequências essas que precisam ser desmanchadas nos terreiros, que precisam de uma intervenção drástica da espiritualidade. Portanto, esses são os motivos pelos quais você não precisa e sequer pode cogitar em realizar uma amarração amorosa. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. É muito importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um conteúdo de relevância e leve a cada vez mais pessoas. Não se esqueça, claro, de se inscrever. Ficou alguma dúvida, quer deixar alguma sugestão de conteúdo, fique à vontade nos comentários, mantendo o respeito. Nós vamos ler todas as condições doutrinárias, vamos agregar e tornar esse vídeo uma ferramenta para que as pessoas possam aprender e se precaverem desse tipo de prática magística. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, paz e luz a todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!